outros e de Deus. De resto, segundo Boff, Jesus dedicou sua vida inteira à pregação e ao testemunho da vontade concretizada no anúncio da proximidade do reino. No fim, por fidelidade a Deus, a si mesmo e a sua própria missão, aceitou a morte como um preço a pagar por uma fidelidade tão grande. Crucificado, sentiu o desmantelamento até de sua maior expectativa, a inauguração daquela nova ordem querida por Deus, mediante uma sua intervenção salvífica. Não ficou apegado nem a um projeto histórico em que acreditava e que assumira como razão do seu viver e do seu morrer. Apesar de tudo, entregou-se nas mãos de Deus em atitude de desconcertante confiança, malgrado a experiência aparente de total fracasso. Não desesperou, mas acreditou até o fim que Deus não o abandonaria jamais. Toda a vida de Cristo foi um dar-se, um ser para os outros, a tentativa e a realização em sua existência da superação de todos os conflitos, vivendo o originário do homem assim como Deus o quis, quando o fez à sua imagem e semelhança, julgando e falando sempre a partir dele, revelou uma vida de extraordinária autenticidade e originalidade. 2.2.2 Solidariedade com os pecados e com a sua solidão. O ser humano tem muita dificuldade para aceitar com naturalidade as reflexões ontológicas sobre a própria limitação, como já se mencionou. De fato, não se acolhe a morte como um evento natural e se experimenta, em geral, uma espécie de recusa existencial em considerá-la como um processo íncito no próprio coração da vida. Leonardo Boff caracteriza com eficácia o desconcerto provocado no homem por esta expectativa real. Normalmente vivenciamos a morte como uma agressão à natureza e, por isso, como desnatural. Sentimos a existência lacerada e rota. A angústia ontológica se transforma em medo, temor e tremor. Custa despedirmos-nos dos laços que concretizam nosso ser no mundo com os outros. A morte aparece sob a máscara do fantasma ameaçador. Ela não é integrada no projeto da vida, surge como destruidora do complexo da vida. Tal experiência da morte tem estreita correlação com a ideia do pecado e foi objeto de reflexão de Paulo, Romanos 15:12, segundo o qual o pecado, além de romper a relação do ser humano com Deus, acaba por lhe despedaçar a própria identidade, dilacerando-a por dentro. O autor afirma, aliás, que Jesus, apesar de ser Deus, participou plenamente desta condição humana tão drástica e angustiante. É o que, entre outros, atestam tanto a carta aos Hebreus, afirmando que Jesus foi ao encontro da morte com fortes gritos e lágrimas, Hebreus 5:7. Como o Evangelho de Marcos, fazendo Jesus dizer: minha alma está triste até a morte, Marcos 14:34. João, além disso, narra que Jesus se sentiu perturbado, João 12:27. E, segundo o testemunho de Lucas, sofreu uma grande tentação no Getsêmani, a tal ponto que o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão, Lucas 22:44. Ora, a solidariedade de Jesus com a dramática e dilacerante condição humana provocada pelo pecado é a expressão máxima da encarnação de Deus como assunção por parte do Filho desta humanidade dividida e corrompida. João, referindo-se a Isaías 53:11, fala de Jesus como aquele que levou o pecado do mundo como um cordeiro, João 1:29. O apóstolo Paulo exprime de forma radical a solidariedade de Jesus com o homem decaído ao afirmar que ele por nós foi feito pecado, 2 Coríntios 5:21. E até maldição, Gálatas 3:13. Boff exprime
Nos seguintes termos, esta solidariedade de Jesus com o ser humano pecador e com a sua solidão. A solidão natural da morte, que permite uma entrega e um encontro com a fonte da vida, a que devido ao pecado se transforma em derelição e vazio abissal. Jesus quis descer até os infernos deste abandono, quis sentir em sua própria intimidade a consequência do pecado que rejeita do horizonte da vida a presença de Deus. Por isso grita na cruz, solidário com todos os pecadores: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34. 2.2.3 Solidariedade com todos os crucificados da história. Assumindo a cruz, Jesus levou às suas extremas consequências a decisão divina de encarnar-se em uma realidade profundamente marcada pelo pecado e pelos conflitos que daí decorrem. Ele, portanto, aceitou a morte também como expressão de solidariedade com todos os condenados e os crucificados da história. Também neste caso se percebe o aspecto propriamente redentivo da morte de Jesus. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas ofereceram a própria vida por ideais humanitários e para que o nosso mundo pudesse tornar-se mais visível, não mais vivível. Elas poderiam parecer aos nossos olhos como fracassados pelo fato de terem defendido valores e ideais que afinal foram rejeitados e derrotados, ou no máximo serem como pessoas admiráveis pela coragem que tiveram de defender determinados princípios até o ponto de testemunharem com o sacrifício da própria vida. Todavia, com a morte de Jesus, este gesto é resgatado e levado à sua mais profunda exaltação, porque assumido pelo próprio Deus, feito homem como o caminho de redenção. Por outro lado, esta solidariedade extrema de Jesus revela na morte na cruz não é senão o coroamento do projeto histórico por ele assumido como boa nova de salvação e de libertação para os pobres e os oprimidos. Viu-se anteriormente que o conflito criado contra ele e que culminou com sua condenação à morte foi apenas a reação violenta tramada pelas autoridades religiosas e políticas de então à sua mensagem e à sua prática de plena solidariedade com os pobres, os marginalizados e os excluídos. A sua pregação era, com efeito, um anúncio de esperança para todos os deserdados deste mundo, e a sua própria atitude coerente com essa mensagem, fora de solidariedade e de identificação com os últimos como processo de superação dessa situação injusta para a instauração de uma ordem nova baseada na justiça e na fraternidade entre as pessoas. Além disso, uma certa simpatia ou preferência de Deus em relação às vítimas do nosso mundo se revela claramente no texto de Mateus 25, 31 a 46, onde o juiz soberano se faz solidário com os famintos, os nus e os prisioneiros. Esta simpatia, todavia, não implica um absoluto na legitimação dessa situação social. Se Jesus se identificou com os crucificados e os oprimidos da história, foi porque quis combater até o fim as estruturas injustas que criavam cruzes e as impunham sobre os ombros dos mais fracos. Se morreu exprimindo a mais radical solidariedade com as vítimas da história humana, foi não só porque via os pobres na sua condição de miséria e de humilhação, mas porque queria libertá-los dessa situação opressiva. São significativas a esse respeito as palavras de Boff. Deus não ficou indiferente às vítimas e aos sofredores da história. Por amor à solidariedade, confira João 3,16, se fez um pobre, um condenado, um crucificado e um matado. Assumiu uma realidade que contradiz, obviamente, a Deus, pois ele não quer que homens empobreçam e crucifiquem outros homens. Este fato revela que a meditação privilegiada de Deus não é nem a glória, nem a transparência do sentido histórico, mas o sofrimento real do oprimido. Se Deus nos amou desta maneira, devemos também amar-nos uns aos outros. 1 João 4,11. Achegar-se a Deus é achegar-se aos oprimidos. Mateus 25:43 e vice-versa. Dizer que Deus assumiu a cruz não deve significar uma magnificação da cruz, nem sua eternização.
significa apenas o quanto Deus amou os sofredores. Ele sofre e morre junto. O autor sublinha, além disso, a reciprocidade da característica que caracteriza essa solidariedade entre Jesus e os crucificados da história. Todos os sofredores se sentem unidos a quem mais sofre, Jesus Cristo. Os Cristos açoitados e torturados de nossa piedade popular mostram a solidariedade e a reciprocidade. Por um lado, é Cristo que se identifica com os escravos, amarrados ao cepo e torturados. Por outro lado, é o povo que se vê retratado em Cristo, sofredor e morto. O ponto em sua marginalização e sofrimento pode ser visto como o continuador e atualizador de sinais do servo sofredor, cuja paixão injusta reclama redenção, na medida em que esse povo pobre e cristão assume sua paixão, não por amor a ela, mas por amor a Cristo, que também padeceu. Ele se transforma no servo sofredor histórico, no qual Cristo continua penando, sendo torturado e crucificado até o final da história do anti-reino. 2.3 A cruz como experiência de reconciliação. Ao sofrer as torturas e a morte na cruz, inocente como era, Jesus não assumiu a atitude do revoltoso, embora tivesse tido válidos motivos para fazê-lo, tendo sido fortemente insultado e humilhado. Por outro lado, não se comportou tampouco como resignado, apesar de com efeito se sentir na condição de ter que aceitar a condenação à morte como única possibilidade. Não acolheu a morte com amargura. Jesus aceita a morte como expressão perfeita da sua fidelidade ao desígnio de Deus, as próprias convicções e as expectativas criadas nos destinatários da sua pregação. Tanto a revolta como a resignação teriam feito com que fossem afinal seus algozes e portanto a morte a dizer a palavra última e definitiva sobre o seu destino e por conseguinte sobre a sua vida. Em tal caso, nem o desespero próprio de revoltoso, nem a superioridade interior típica do resignado teriam sido capazes de superar a cruz. E a morte, na sua força de ruptura e dilaceração da existência humana, é justamente na morte, portanto, segundo Leonardo Boff, que aparece em toda a sua evidência a grandeza de Jesus. Sua reação não foi dentro do esquema de seus inimigos. Vítima da opressão e da violência, não usou da violência e da opressão para se impor. O ódio pode matar, mas ele não pode definir o sentido que aquele que morre dá à sua própria morte. Cristo definiu o sentido da sua morte em termos de amor, doação, sacrifício livre, feito para os que o matavam e para todos os homens. 2.3.1 A cruz como oferta de perdão aos próprios crucificados. O biblista C. Masters caracteriza deste modo a oferta de perdão feita por Jesus àqueles que o tinham crucificado. Oferecendo perdão aos seus torturadores, Jesus esclareceu o seu programa de justiça e de fraternidade. Ele não se deixou contaminar pela violência dos opressores. Apesar de machucado, não machucava, apesar de oprimido, não oprimia. Continuou fiel à atitude que ele vinha tomando desde o primeiro passo. Não alimentava ódio nem vingança, mas sim a reconciliação com todos, até com os seus opressores e torturadores. Procurando compreender o sentido da atitude de Jesus, o autor afirma que o perdão oferecido àqueles que lhe tiraram a vida é a máxima expressão da sua missão de querer instaurar a justiça e a fraternidade através da reconciliação com todos. Ele, com efeito, não se deixa influenciar pelos seus adversários e, apesar de tudo, consegue assumir para com eles não uma atitude de reação, mas aquela atitude fundada sobretudo no modo de ser de Deus. Não um recuar diante dos opressores, mas um verdadeiro salto de qualidade para a reconciliação universal através do perdão, a única força capaz de vencer a injustiça da sua raiz mais profunda, fazendo que o injusto se torne justo e que o inimigo e o opressor se tornem, por sua vez, companheiro e irmão.
Perdoar não é sinal de fraqueza, é o contrário. É a mais alta expressão da justiça e da fraternidade. É o único caminho viável e realista para a libertação de todos neste nosso mundo marcado pelo pecado. Perdoar é difícil, tanto para aquele que perdoa como para aquele que é perdoado. O servo pode derrotar o opressor pela força, mas a vitória só será completa quando no fim o opressor for convencido pelo perdão. Derrotar pela força é relativamente fácil. Convencer pelo perdão é bem mais difícil. Aí a força já não serve para nada. Jesus não estava interessado em vencer pela força, ele queria a vitória total. 2.3.2 A cruz como sacrifício pelos produtores de cruz e de morte. Boff afirma que Jesus teria assumido a morte não tanto para legitimá-la, quanto para derrotá-la radicalmente. Jesus estava, na verdade, convencido que só o amor e o perdão incondicionais são capazes de restabelecer a harmonia das relações humanas e sociais profundamente corrompidas pelo pecado. Ele acolheu a cruz e a morte como expressão de seu amor e da sua disponibilidade em criar um vínculo de comunhão com todos, até mesmo com seus assassinos e com os produtores de iniquidade em geral. Fez da morte a condição da possibilidade de testemunhar até as últimas consequências a própria convicção que somente o amor vivido em radicalidade pode transformar o mundo. Ele testemunhou pessoalmente o que significa amar o inimigo malgrado o fato de ser vítima direta de sua maldade. Com a sua atitude tomou sobre si toda a maldade e iniquidade. E como inocente, ofereceu os próprios sofrimentos e a própria vida como sacrifício de amor e perdão por aqueles que lhe tinham condenado à morte. Por isso, não ficam legitimadas a cruz e a morte. Elas continuam sendo crimes, mas o crime não consegue fechar o círculo ao redor de si mesmo e matar todo sentido. Mediante a liberdade, opera-se uma reconversão do sentido. Pela assunção da cruz, se retorna ao criminoso em atitude de perdão e de reconciliação. Assim se abre o caminho para um sentido para além da injustiça. A redenção e a libertação total devem ser vistas neste horizonte. 3. A salvação de Deus em Jesus Cristo. Segundo J. Sobrino, os escritores do Novo Testamento atestam de modo explícito que o sujeito último da salvação operada por Jesus Cristo é Deus mesmo. Neste sentido, a salvação seria compreendida como aquela particular iniciativa de Deus movida pelo amor que alcança o ponto culminante na esfera do próprio Filho na cruz. Este mesmo desígnio divino comporta talvez a preocupação de oferecer ao homem um modelo completo do homo verus, exemplo perfeito daquela vocação que todo ser humano foi desde sempre chamado a realizar, ser filho no Filho sob a ação do Espírito Santo. Primeiro, a cruz como expressão cabal do homem verus, a causalidade exemplar. Sobrino se interroga sobre a importância salvífica da existência sacrificial de Jesus como o testemunho mais perfeito de uma vida agradável a Deus. A seu ver, o valor soteriológico consistiria justamente no fato de Jesus aparecer como a mais evidente manifestação do projeto que desde sempre Deus teve em relação ao ser humano. Assim, Jesus não só é veri homo, pois podia realizar todos aqueles requisitos que caracterizam uma autêntica natureza humana, mas é também homo verus no sentido de ter vivido na coerência mais absoluta com aqueles valores que identificam o ser humano segundo a vontade de Deus, o empenho em fazer o bem, a fidelidade, a misericórdia e a atitude de radical serviço. O próprio fato de que se tenha revelado o humano verdadeiro contra toda a experiência é já boa notícia e por isso é já em si mesmo salvação. Nós, seres humanos, sabemos agora o que somos, foi libertada a verdade sobre nós mesmos, que nós mantemos cativa pecaminosamente. Leonardo Boff, por sua vez, opina
que a morte de Jesus na cruz foi a expressão máxima do desvelamento da sua pessoa e da sua missão. Segundo ele, na cruz, Jesus revelou verdadeiramente quem era e até que ponto podia chegar o seu amor pelos homens, denotando-o como amor incondicional e sem reservas. Ele de fato proclamara o reino de Deus como o reino da justiça e da comunhão dos homens entre si e com o próprio Deus, e testemunhara isto com uma inteira existência vivida na linha da doação, da proexistência e do serviço desinteressado aos outros. A sua morte na cruz, portanto, veio confirmar tanto a verdade da sua mensagem como a coerência da sua própria vida. Neste sentido, o tipo de morte por ele sofrida representa o coroamento de uma vida vivida inteiramente na obediência incondicional à vontade de Deus, na mais total doação de si aos outros e na mais autêntica coerência consigo mesmo. Uma vida vivida com tamanha radicalidade e seriedade não pode não revelar, além disso, o sentido autêntico da vida humana, constituindo-lhe a expressão mais nobre. Na sua opinião, o evangelista João é quem melhor exprime esta ideia, fazendo coincidir crucificação e ressurreição como a expressão de um único evento salvífico, por ele chamado a hora de Jesus. Na verdade, a opção de assumir a mortalidade da vida com jovialidade, de compartilhar a sorte dos sofredores, de abraçar as consequências da luta contra as cruzes, de sacrificar-se em favor dos que torturam e matam para manter com eles uma comunhão mínima mediante o perdão, possui dentro de si tal intensidade de vida que não pode ser tragada pela morte. Ela persevera para dentro da morte e triunfa gloriosamente. Sobrino afirma que a base do testemunho destes valores por parte de Jesus se acha uma singularíssima experiência de amor incondicional a Deus e aos outros. Por esta razão, ele defende que, contemplando a vida de Jesus e deixando-se guiar por suas pegadas, os seres humanos podem, sobretudo, convencer-se de que o amor é possível e, além disso, tomar consciência daquilo que não é, sobretudo, do que podem e devem ser. Assim, no tocante à eficácia salvífica da cruz, compreendida como ponto culminante da vida toda de Jesus, Sobrino propõe que seria necessário falar antes de causa exemplar que propriamente de causa eficiente. Essa eficácia salvífica se mostra melhor à maneira da causa exemplar que da causa eficiente, mas isso não impede que seja eficaz. Aí está Jesus. É fiel e misericordioso até o fim, convidando e animando os seres humanos a reproduzirem um homem verus, o humano verdadeiro. Boff reconhece que esta afirmação poderia eventualmente resultar ambígua. Em tal caso, correr-se-ia o risco de comprometer as implicações ontológicas da missão redentora de Jesus Cristo, negando ao mesmo tempo a singularidade da sua caminhada histórica constituída pela vida, missão, morte e ressurreição. Tentando obviar tais dificuldades, Leonardo Boff propõe uma solução fundada sobre o princípio da encarnação, segundo a qual não pode haver contradição entre a afirmação ontológica e histórica concreta de Jesus. Na verdade, toda autêntica afirmação ontológica sobre Jesus só pode resultar como explicação última da sua história concreta. Ele logrou tudo isso não porque fosse um gênio de humanidade e de religiosidade e tivesse sido unicamente o mérito de seu empenho, mas porque Deus mesmo estava encarnado nele e se fazia presente como libertação e reconciliação no mundo. Entretanto, esta afirmação ontológica só é verdadeira se ela surgir como explicação derradeira da história concreta vivida, suportada, sofrida e vencida por Jesus de Nazaré, assim como os evangelhos nola pintam. Nesta vida, que inclui tudo, também a morte e a ressurreição, é que se mostrou a salvação e a redenção.
2. A cruz como máxima revelação do Deus de Jesus, a causalidade simbólica. Sobrino recorda que, para chegar ao específico da interpretação da cruz realizada pelo Novo Testamento, e portanto a última palavra sobre a sua eficácia, é mister, em definitivo, indagar sobre o que diz a cruz de Jesus sobre o Deus Salvador. A seu ver, o testemunho oferecido pelos textos do Novo Testamento a este propósito é tão claro que não dá margem a nenhum tipo de interpretação voluntarista ou masoquista. Eles não falam com efeito de uma espécie de mudança de atitude da parte de Deus, como se ele de irado se tornasse benévolo, nem tampouco falam de um Deus que se compraz no sofrimento e na consequente morte violenta do próprio Filho. Antes de tudo, o Novo Testamento não diz que a vida e a cruz de Jesus eram necessárias para fazer mudar a atitude de Deus para com os homens, para fazê-lo passar de ser um Deus justamente irado a um Deus dignamente aplacado. Nem o derramamento de sangue podia exigi-lo, e nem sequer a aparição de Jesus, o agradável a Deus, tinha que forçá-lo. Segundo a opinião de J. Sobrino, o Novo Testamento parte, ao contrário, do pressuposto que a salvação tem a sua origem em Deus mesmo e é fruto de sua pura gratuidade. Nesse sentido, nada teria podido condicionar a atitude salvífica de Deus em relação aos homens, nem tampouco o sacrifício cruento de Jesus ou o fato de ter levado uma vida agradável a Deus. Assim, a cruz de Jesus, entendida como ponto culminante de toda a sua vida, constitui a máxima expressão do desígnio salvífico de Deus, sendo a mais perfeita revelação do seu amor por todos os homens. Esta é a razão pela qual Sobrino prefere falar da causalidade simbólica em vez da causalidade eficiente. A afirmação do Novo Testamento é audaz e inaudita. O mesmo Deus tomou a iniciativa de se fazer salvificamente presente em Jesus, e a cruz de Jesus não é somente o que agrada a Deus, mas aquilo em que Deus se expressa ele mesmo como agradável aos homens. Não se trata, pois, de causalidade eficiente, mas de causalidade simbólica. A vida e a cruz de Jesus é aquilo em que se expressa e chega a ser o mais real possível o amor de Deus aos homens. Nesse contexto, Jesus aparece não tanto como aquele que, mediante os próprios sofrimentos e a própria morte na cruz propiciou que Deus assumisse uma atitude diferente diante do ser humano, mas em definitivo ele é o sacramento histórico no qual Deus exprime de maneira inequívoca o seu amor por todos os homens. Não é que Jesus tenha feito Deus mudar, mas sim Jesus é o sacramento histórico no qual Deus exprime a sua irrevogável mudança salvífica para conosco. Portanto, não só a vida de Jesus, mas também a sua cruz é interpretada como iniciativa do Deus Salvador. Assim, segundo Sobrino, a interpretação salvífica que o Novo Testamento faz da cruz se pode encerrar nessa simples intuição: o amor salva, e a cruz é a máxima expressão do amor de Deus pela humanidade. A interpretação da cruz como expressão cabal do amor de Deus tem, além disso, o mérito de ser dotada de uma própria intrínseca completude, pois o termo amor é sem dúvida mais abrangente que outros como redenção e salvação dos pecados, enquanto com efeito os inclui e ao mesmo tempo os supera. Sobrino assevera, enfim, que a afirmação fundamental que o Novo Testamento apresenta quanto ao caráter salvífico da cruz exprime, sem ter a pretensão de explicar, que o amor de Deus pelos homens é verdadeiramente sem limites. Com efeito, não tendo poupado nem o próprio Filho, oferecendo-o na cruz pela salvação dos homens, Deus demonstra de maneira absoluta e de modo inequívoco o seu grande amor por eles. O que diz, afinal, a cruz de Jesus? Diz que Jesus se aproximou irrevogavelmente deste mundo, que é um Deus conosco e um Deus para nós. E para dizer isso,
com a máxima clareza se deixa ser um Deus à mercê de nós outros. Foi o que viram os autores do Novo Testamento. Aqui não há lógica, mas fé. Compreensivelmente tentaram o primeiro oferecendo os modelos teóricos antes analisados, mas terminam com o segundo. A cruz de Jesus é salvífica porque nela apareceu em sua máxima expressão o amor de Deus aos homens. Todavia, consciente do caráter paradoxal desta sua interpretação dos textos do Novo Testamento, Sobrino se pergunta que salvação pode trazer-nos um Deus crucificado.